Bom, vamos lá, Alexandre Schwartzman. Por que a inflação está numa crescente? Olha, na verdade, o Banco Central, como foi mencionado na matéria, ele abandonou o compromisso com metas de inflação em algum momento lá por 2011. Quer dizer, a gente já via inflação alta naquele momento e o Banco Central basicamente se engajou num processo de redução de juros a toda a força, né? Não porque a inflação estivesse caindo, mas porque havia uma ordem de cima. Então, o Banco Central primeiro obedeceu ao presidente, né, e trouxe a taxa de juros para baixo, acho, fundamentalmente por uma ordem da própria presidente da República. Então, deixou de lado aquela que seria a sua missão central, que era tentar manter a inflação na meta, que tinha sido conseguido ali, mais ou menos ali dos anos de 2006 até 2010, né, e tinha conseguido, com isso, convencer as pessoas de que a inflação ficaria na meta. Então, tem esse lado. Tem um outro lado da equação, que é o descontrole do gasto do governo. Quer dizer, o governo Dilma foi o governo em que o gasto público federal mais cresceu desde que nós começamos a acompanhar essas contas. Essas contas começam em 97, elas crescem 0,3% do PIB ao ano entre 97 e 2002 no governo Fernando Henrique, crescem 0,2% ao ano no período 2003 até 2010, que é o governo Lula, e no governo Dilma cresce 0,7% ao ano. Quer dizer, nunca teve um ritmo de crescimento de gastos tão elevado. Então, essa equação, você tem uma política monetária frouxa, que é basicamente a taxa de juros sendo baixada por decreto. Tem uma política fiscal de gasto público também frouxa, basicamente levou a uma condição de excesso de demanda, quer dizer, muita gente querendo comprar, os salários subindo além da produtividade, pressionando os custos, e esses custos sendo repassados porque o consumidor aceitava, tinha demanda para isso. E com isso, conseguiu se colocar a inflação num patamar muito alto. Quão alto? Sei lá, oficialmente, ela nunca passou dos 6,5%. Na prática, se a gente olha para aqueles preços que não eram controlados pelo governo, eles estavam em torno de 7% ao ano. Então, já vinha como inflação alta. Só que a inflação estava sendo mantida até mais ou menos o final de 2014 à custa de uma série de controles artificiais, dois muito claros: tarifas públicas. Então, o governo fez aquela batatada da redução de tarifa de energia que foi anunciada com toda a fanfarra, caiu 20% lá em 2013, bom, deu um problema tamanho que subiu 80% esse ano. Assim, em troca de 20% de queda lá há 2 anos, está pagando 80% agora. Então, subiu a tarifa de energia. Subiu gasolina, que também tinha sido mantida artificialmente barata à véspera de uma eleição. Né? E o outro foi o dólar. Quer dizer, o Banco Central vendeu 110 bilhões de dólares para segurar a taxa de câmbio, para tentar manter pelo menos os importados baratos. A uma certa altura não dá, porque a gente começou a importar demais, gerou um tremendo déficit nas contas externas, teve que soltar. Então, o câmbio veio, está aí na casa de 3,80, em parte. Por isso, em parte, pela nossa crise política, em parte porque tem um ambiente externo que também não ajuda. Então, a verdade é que o governo foi represando, explodiu na cara dele. Então, a inflação esse ano, acho que o 9,15 ainda é pouco. Eu acho que é mais entre 9,5 e 10. E, obviamente, agora está correndo atrás do prejuízo. O Banco Central prometendo que no ano que vem vai entregar 4,5. Mas, dado que a mesma diretoria, o mesmo presidente de Banco Central, que falhou miseravelmente para entregar a inflação na meta. Lembrando, a inflação no período Tombini ficou em média em 6,2% ao ano. Né? Sem contar esse ano aqui, quando a meta era 4,5% e o topo 6,5%. Como é que um presidente de Banco Central tem credibilidade? Não tem, né? Luiz.